Antes de lermos Provérbios 2, nós vamos orar. Pode ser? Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento, pedindo a Tua sabedoria. Eu clamo ao Senhor nesse momento, pedindo a Tua direção. Ajuda-nos a entender Provérbios 2. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O livro de Provérbios, capítulo 2, é um livro que apresenta, digamos assim, um processo de discipulado, porque ele fala de ensino. A Bíblia, com comentários, a Bíblia de Andrews, com comentários, ela apresenta o seguinte, ela diz assim sobre Provérbios capítulo 2. Provérbios 2, ele fala sobre os vários benefícios de seguir o conselho dos pais. Provérbios 2 fala sobre conhecer a Deus, fala sobre obter entendimento, protegendo-se tanto dos ímpios quanto das mulheres imorais. E também fala sobre os valores e as vantagens de aprender a viver corretamente. Por isso você percebeu? Há vários temas diferentes no mesmo capítulo. Vamos então verificar e ver alguns versos que eu selecionei para a nossa conversa? Vamos lá. O versículo 1 é o que eu selecionei primeiro. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, depois ele vai continuando. Se aceitares, para nós termos alegria, para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos vitoriosos e bem-sucedidos na vida, nós precisamos aceitar. Agora, o que chama a atenção no verso 1 é de que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, pode todas as coisas, mas Ele se limita a respeitar a tua vontade. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você tenha uma melhor qualidade de vida, Ele quer que você alcance a salvação, mas a escolha é tua. Ele vai enviar convites através de um folheto, de um livro, de uma música que você receber, através de um amigo que te visitar, através de um convite que você vai ouvir aqui na TV Novo Tempo. Deus pode usar diversos instrumentos, métodos e meios para chamar a tua atenção, mas a decisão é tua. O que você vai escolher? Ele diz, se você aceitar, então você será feliz. Se você aceitar, então você vai viver melhor, você vai viver bem. Aceite, por favor. Ele apela para você. Filho meu, dá-me o teu coração, ele apela, mas a decisão é tua. Outro verso que eu selecionei é o versículo 3. Diz assim, se clamares por inteligência. Novamente o se. O verso 4, se buscares sabedoria. Sempre depende de nós. Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Deus nos conduz, segura a nossa mão, mas depende de nós. Outro versículo que eu selecionei é o versículo 5 e também o verso 6. O verso 5 diz, então, ou seja, perceba, se aceitares, verso 3, se clamares, verso 4, se buscares, ou seja, se você tomar a decisão, então, verso 5, aqui é uma conjunção conclusiva, uma conclusão. Então, como resposta à tua decisão positiva. Então, como a sua decisão por seguir o Senhor. Então, como a sua decisão, em resposta à sua decisão de abrir o seu coração, abrir a sua mente para aceitar a sabedoria que vem de Deus, para aceitar a verdadeira inteligência que vem do Senhor, então, o temor do Senhor entenderás. Então acharás conhecimento de Deus. Por quê? Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e da sua boca vem entendimento. Ou seja, todo aquele que procura receberá o conhecimento necessário para a salvação. Não há aqui mesquinhez. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. A porta será aberta para aquele que bate. Então, é um apelo, Provérbios 2 apela para o nosso entendimento, para que nós possamos fazer uso do nosso livre-arbítrio de maneira sensata e correta. Outros versículos que eu selecionei em Provérbios 2 estão aqui. Versículo 9. O verso 9 também começa
com uma conclusão. Então entenderás justiça, então entenderás juízo, equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, ou seja, entrará na tua mente. Esta é a finalidade do discipulado. Pessoas sábias, pessoas com sabedoria, que sabem tomar boas decisões, que se transformam em discipuladores de outras pessoas. E isso acontece quando nós decidimos aceitar o chamado do Senhor. O versículo 11 fala o que acontece com a pessoa que foi orientada por Deus, que foi discipulada. O bom siso te guardará. O amor pela verdade, em outras palavras, te levará a evitar o mal. Quanta lição, não é? E o que fará a sabedoria no coração daquele que abre uma oportunidade, que abre o seu coração para o chamado de Deus, para a palavra de Deus? Aquele que é guiado pela sabedoria divina pode fazer o seguinte, ó. O que vai fazer a sabedoria divina na nossa vida? Ela vai nos livrar do caminho do mal, ela vai nos livrar do homem que diz coisas perversas. Que mais? Ela nos livra da mulher adúltera, versículo 16. Então protege a nossa casa, protege o casamento, protege a família, protege de evitarmos doenças, né? Que mais diz ele aqui? Ele diz o seguinte, aí quando fala da mulher adúltera, ele amplia um pouquinho o conhecimento, falando dos malefícios e tal, do adultério, né? Depois esses próximos versículos que falam aqui do adultério e tal, eles são ampliados no capítulo 5, que nós vamos estudar mais para frente. Então ele diz aqui agora, ó, no versículo 21, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Aqui há um contraste no versículo 21 com o versículo 22. O verso 21, então, ele diz que os retos habitarão a terra. E o verso 22, ele fala dos perversos. Os perversos serão eliminados da terra. Um habitará a terra, os justos, os íntegros. O perverso será eliminado da terra. Mas será que ele está falando de que terra aqui? Porque nós, sempre que ouvimos falar de história, ouvimos falar do mal, de guerras, de violência, de maldade, justos sendo perseguidos, bons sendo maltratados, profetas sendo mortos, pregadores sendo presos, simplesmente por defenderem a sua fé. Aqui há uma conotação profética, há uma aplicação para um futuro que nós queremos ser a breve. Quando Jesus voltar, todos os ímpios, os que não aceitaram o convite, não abriram seu coração para Deus, serão destruídos. Há uma promessa em Isaías e também lá no Apocalipse, em 1 Pedro, que Deus criará novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por exemplo, vamos ler um texto apenas sobre isso daí. Isaías capítulo 65, versículo 17. Aqui diz, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nesse novo céu e nessa nova terra, habitarão todos os justos, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e outros. E quando vamos para Apocalipse, lá no capítulo 22, eu vou ler contigo Apocalipse 22, aí apresenta o contraste. Por exemplo, Apocalipse 21 primeiro e depois o 22. 21:8 diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. E no capítulo 22, versículo 15 diz, fora da cidade santa, fora da nova terra, ficam os cães, uma referência aqui aos impuros, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, esse ficará fora. Então, Provérbios capítulo 2 termina, em outras palavras, fazendo um apelo para nós aceitarmos o convite da salvação, para a gente ter a porta aberta, não só para as bênçãos aqui, mas também para a nova terra.
A minha pergunta para você é: você aceita? Sim? Então vamos orar ao Senhor? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas lições espirituais do livro de Provérbios. Ajuda-nos a aceitar o bom caminho, a andar no caminho da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e nos prepararmos assim para o novo céu e a nova terra que o Senhor está criando para cada um de nós. Entregamos nossa vida e nossa família em Tuas mãos, certos de que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, amigo. Valeu. Deus te abençoe. Amanhã, não esqueça, Provérbios 3, hein? Que Deus guarde você e lembre-se, seja revivado por sua palavra.